Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai iniciar a nossa palestra. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa reunião, envolvendo a todos nós aqui encarnados com muito amor e muita luz. Pedimos também aos mentores da casa, que abençoe a nossa companheira Margarida, que veio gentilmente fazer a palestra para a gente. Que ela seja envolvida com todos os benefícios espirituais e possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que possamos compreender tudo aquilo que ela nos trouxer na noite de hoje e da melhor maneira possível colocarmos em prática no nosso dia a dia. Iniciando aqui a nossa palestra de hoje, eu peço que Jesus nos ensine. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está recebendo aqui a nossa companheira Margarida Rigato. Ela já fez algumas palestras para a gente online, na época que a gente não tinha ainda palestras presenciais, e agora presencialmente com a gente, gentilmente atendeu o nosso convite. Margarida, uma alegria imensa receber você aqui, pela primeira vez no GEF. Sinta-se à vontade para fazer a palestra. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, Wilson. Boa noite a todos. Nós vamos conversar hoje baseando-nos no livro Fonte Viva, que Emmanuel nos traz uma lição chamada Reparemos Nossas Mãos. É uma lição assim que traz bastante reflexão para nós. Então Emmanuel ele começa sempre trazendo para a gente uma passagem do Evangelho, em que ele começa a lição descrevendo o que acontecia quando Jesus aparece aos seus discípulos. Então nós trazemos aqui a imagem mostrando esta passagem que quando Tomé olha as mãos de Jesus. Então ele nos diz assim, que Jesus reaparece aos discípulos após a sua morte. E para se identificar, ele mostra as mãos, as chagas que ele trazia em suas mãos. Isto é Emmanuel nos descrevendo. Então ele continua dizendo assim: as mãos de Jesus haviam restituído a visão a cegos, havia levantado paralíticos, havia curado enfermos, abençoado velhinhos e crianças, traziam, portanto, as mãos do sacrifício. Porque muitas vezes a gente se apega apenas às chagas, né? Sem entender o que aquelas mãos realmente realizaram enquanto estiveram aqui na Terra. Então, utilizando a simbologia das mãos, Emmanuel nos faz recordar as ações praticadas por nós. Conversando agora com o Wilson, vendo a bonequinha que está aqui, né? Você falou, a Nina que está aqui, né? Quantas mãos abençoam? Simplesmente abençoam. Não perguntam, não julgam, é um serzinho que está necessitado, vem para tomar passe, e são mãos abençoadas. Então, ele faz aqui para nós uma referência, dizendo assim, que as mãos de Jesus foram traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam a suprema renúncia. Essas são as palavras, então, de Emmanuel. E ele diz assim, as mãos do divino trabalhador, fazendo essa referência a Jesus, não recolheram do mundo apenas os calos do esforço intensivo na charrua do bem, no trabalho, né, na seara onde ele estava desenvolvendo seu trabalho. Receberam as feridas sanguinolentas e dolorosas. Ele continua dizendo que esse ensinamento recorda as atividades das mãos que estão no globo terrestre, ou seja, as nossas, né? Por isso que o nome da lição é Reparemos Nossas Mãos. O que é que nós fazemos através das nossas mãos? Então ele nos lembra que o coração nos inspira. Então, o trabalho realizado pela casa, com certeza foi inspirado por sentimentos. Sentimento em benefício às pessoas, aos tutores ou aos animaizinhos. Eu estou até saindo do campo aqui do dia, né? Parece que hoje não seria o dia dos animaizinhos, mas vamos nos estender a isso. Então, o nosso coração nos inspira, o cérebro pensa,
né? Busca meios de realizar e são as nossas mãos que realizam. Então, todo o trabalho, ele se inicia primeiro no nosso pensamento, né? No nosso pensamento, nos nossos sentimentos. A partir desses sentimentos, nós vamos colocando em ação. E Emmanuel, então, ele continua dizendo assim, ó, que em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Né? Quando a gente nasce, a gente vai se transformando assim, vai crescendo. Quem manda na gente, né? Desde o momento que nós nascemos até a fase da adolescência, que a gente começa a achar que ninguém manda na gente, né? E a gente vai percebendo que quando saímos da tutela dos nossos pais, nós temos os nossos patrões. Ou quando casamos, temos a esposa ou o companheiro que nos orienta, que nos dá direcionamentos. Então, ele está nos dizendo aqui que existem mãos que comandam e mãos que obedecem. Mãos que dirigem, mãos que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam, que ensinam. Então, é só a gente pensar em todas as atividades que a gente conhece, em todas as áreas do conhecimento humano, são as mãos que realizam. Mãos, por outro lado, nós temos as mãos que têm a tendência ainda de trazer o mal. Então, ele faz a relação, né? As mãos que matam, as mãos que ferem, as que apedrejam, as que batem, as que incendeiam, né? Às vezes as notícias chegam através da televisão que nos choca a nossa razão ainda de ver mãos que amaldiçoam, né? Que chegam a prejudicar o próximo. Todos nós possuímos nossas mãos, nos alerta Emmanuel, as antenas vivas, onde se nos exterioriza o que nós trazemos aqui, em termos de valores, de sentimentos. Então, o trabalho que realizamos com nossas mãos falam muito de nós mesmos. Então, ele traz assim, encerrando a lição, dizendo assim, reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não, cada um de nós temos as nossas tarefas, né? Seja dentro do nosso lar, no local de trabalho, aonde nós estivermos. E essas tarefas, nós temos que pensar como nós a realizamos. As mãos aqui é uma simbologia, né? Do que nós produzimos, através daquilo que nós abraçamos como valores. Não esqueças, né? Não ouvides que além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem aqui na Terra. Então ele faz uma referência com as mãos de Jesus. E as mãos do Cristo, o eterno benfeitor, revelam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. E curando cegos, como nós vimos, né? Auxiliando leprosos, curando leprosos, trazendo a razão àqueles que estavam desequilibrados mentalmente, trazendo a vida, né, como nós vimos através de Lázaro. Então, as mãos de Jesus trazem essas marcas. Aí ele questiona as nossas, colocando assim, as tuas mãos amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, quando nós desencarnamos e voltamos à pátria espiritual, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Então, essa lição é para a gente pensar um pouquinho, né? Refletir. Estamos todos aqui encarnados, somos espíritos imortais, tudo que praticamos aqui, tudo que conquistamos aqui, fará parte da nossa bagagem espiritual. Então, o que nós realizamos? O coração, hoje, nós paramos para refletir. O que o nosso coração tem nos inspirado? O que nos move aqui dentro da casa como trabalhadores? O que nos move quando procuramos o trabalho da casa? Ou dentro do nosso lar? Quais são os pensamentos que estamos materializando através das nossas mãos? Isso em tudo. Quando lá no nosso lar vamos preparar a refeição, como que nós materializamos? Quais são os sentimentos que nós impregnamos naqueles alimentos? O fazemos com amor, com dedicação, com abnegação. A abnegação é diferente da dedicação. Abnegar é quando eu faço espontaneamente, sem esperar retorno, sem esperar elogios, sem esperar recompensa.
Então, como nós realizamos qualquer trabalho? E aí, qual marca queremos exibir quando chegarmos ao mundo espiritual? Que marca nós queremos? A marca do bem ou a marca do mal em nossas mãos quando partirmos para a espiritualidade? Mas se nós buscarmos lá no Evangelho, eu gosto de trazer o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que ele faz uma tradução diretamente do grego para o português. Então ele diz assim, ele traz assim, ó, em Marcos e Lucas nós vamos encontrar essa passagem que todos vocês devem conhecer. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta, lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Aqui, se nós buscarmos a tradução da palavra escandaliza, escândalo não é somente aquilo que nos choca, mas literalmente significa tropeçar, desviar o nosso rumo, desviar do nosso projeto inicial de vida. Então, e seria um absurdo nós pegarmos esta passagem de Jesus no pé da letra, né? Vamos cortar nossa mão? Vai resolver cortar nossa mão, nosso pé? Se o nosso olhar for de inveja, vai resolver a gente tirar o olho? Então, nós temos que entender o que significa isso. No Evangelho segundo o Espiritismo vem a definição de escândalo. Então, Kardec diz assim para a gente: escândalo não é somente o que choca a consciência alheia. Aquilo que vai para a mídia, aquilo que vai lá para a televisão, enfim, que a gente fica sabendo através do vizinho, que nos escandaliza. Mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições que nós trazemos ainda. Todas as más ações do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Então, todos os vícios que estão enraizados em nós e que de alguma forma provocam o mal aonde estivermos, é considerado um escândalo pela espiritualidade. Aqui ele define então que o escândalo, como define Kardec, é o resultado do mal moral que nós trazemos. Não é o mal material, é o mal moral. E para que a gente possa entender realmente essa passagem, eu trago aqui uma pesquisa realizada em junho de 2001 e que nós vamos encontrar na revista Visão Espírita. Essa pesquisa é de Joyce Polly e ela é uma especialista no comportamento dos elefantes. Eu quis até trazer esse tema aqui hoje, exatamente pelo trabalho que a casa executa. Então, nesta revista que eu trouxe aqui para vocês verem, ela traz um artigo intitulado Recursos da Natureza para o Desenvolvimento Espiritual dos Seres. E ele conta que, durante 50 anos, os elefantes foram perseguidos e mortos na África por causa das presas. As presas são ricas em marfim, e o marfim tem um alto valor, né, econômico, financeiro. Então ela diz que essas presas muitas vezes eram retiradas dos animais ainda vivos, agonizantes. E ele nos conta que durante 50 anos ela foi observando o comportamento desses animais. Eu trouxe algumas fotos que eram as fotos que estavam na revista, mostrando a retirada das presas. Mas ela foi percebendo, então, que depois de tantos anos de perseguição, algumas manadas desses elefantes passaram a gerar filhotes sem as presas. Olha que interessante. Depois de muito tempo de perseguição, em que algumas delas morreram por causa da retirada das presas, mas que sentiram esse processo enquanto estavam vivas, as manadas começaram, então, a gerar filhotes sem as presas. E ela ainda nos conta que na sua pesquisa, nessa nova pesquisa feita, ela revela que das 200 fêmeas adultas conhecidas, 51% que sobreviveram à guerra, porque na África também tinha guerra nessa época, animais de 25 anos ou mais não possuíam presas. E 32% das fêmeas nascidas desde a guerra também não as possuíam. Então ela observou uma mudança na geração que estava surgindo após aquela perseguição, após aquela
retirada das presas e todo aquele crime, né? Porque aquilo hoje em dia é considerado como crime. Os animais, então, aí vem a doutrina espírita para nos ensinar, para que nós possamos compreender por que isso acontecia. Porque aquela pesquisa não tem nada com o espiritismo, ela é um fato relatado. Então ele diz assim, ó, que todos os animais têm uma alma rudimentar, respondi ele. Tem uma alma rudimentar em desenvolvimento, que é o princípio inteligente. O que acontece com esse princípio inteligente? Ele necessita, para que ele possa desenvolver-se, até ele chegar no estado hominal, ele precisa passar por essas fases. E ele vai aprender com quem? Ele nos ensina muito, né? Nos ensina o amor incondicional. Você pode ficar bravo com ele, pode brigar porque roeu o tapete, fez alguma coisa, no entanto ele está ali, né, amoroso sempre com a gente. Então ele mostra aqui pra gente que o princípio inteligente de cada elefante, dessas manadas, a cada experiência vivida naquela espécie, porque veja que foi 50 anos que se passou ali, foi registrando ao longo desses 50 anos a perseguição e a violência sofrida em função das suas presas. A doutrina espírita explicando isso. Esses registros traumáticos no animalzinho acabaram provocando uma reação instintiva de autodefesa, bloqueando então a produção do marfim, em consequência, o surgimento das presas. O próprio autor, na revista, ele busca o Livro dos Espíritos na questão 729. Lá na questão 729, Kardec obtém dos espíritos a seguinte informação: toda destruição antecipada entrava, bloqueia, impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Talvez a eutanásia, nesse caso, né, impede que o animalzinho tenha até o finalzinho a sua trajetória. Por isso foi que Deus fez, isso lá no Livro dos Espíritos, fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir, que é o que eles fazem, não é? Fica evidente, então, evidenciada a elaboração progressiva do princípio inteligente. Cada animalzinho está fazendo, portanto, o desenvolvimento desse princípio inteligente. E é necessário isso. Vamos voltar, gente, lá pro Evangelho, nessa passagem aqui, ó. Agora, entendendo o que Jesus quis dizer. Nós sabemos já que não temos que seguir ao pé da letra, porque ela fica... Por isso que muitas vezes o que está na Bíblia, ou o que está no Evangelho, que são tirados de lá, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, fica incompreensível para nós. E aí que entra a doutrina espírita, trazendo para a gente a reencarnação. A reencarnação explica esses fatos que ocorrem na nossa existência e que nós vamos conseguir entender o que Jesus quis dizer aqui. Então Kardec faz assim, ó, faz uma anotação. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave para decifrar que o Espiritismo faculta, ou seja, disponibiliza, que é o princípio da reencarnação. Porque aí nós vamos compreendendo que o que Jesus falou era uma metáfora. O que é uma metáfora? É um exemplo enérgico, para que a gente, pelo menos, pare para pensar. Veja lá, significa que é preciso destruir em nós todas as causas do escândalo moral. Ou seja, do mal. Necessário arrancar do nosso coração todo sentimento impuro, toda a tendência viciosa. Vem aí, então, a proposta do quê? Da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Conhecer-nos, sem atropelar, né? Sem pressa. Buscar conhecer, buscar quais sentimentos ainda que eu abraço, o que é que me impulsiona nas minhas realizações diárias. Que é preferível o homem ter a mão cortada do que ela ser instrumento de uma má ação. Mas não é cortada agora. Então, nós vamos entender que da mesma forma que o princípio inteligente dos elefantes suprimiu o marfim, o desenvolvimento das presas,
com o objetivo de preservar a espécie da perseguição implacável dos homens, muitos espíritos, agora vamos voltar para nós. Somos espíritos? Todo mundo se enxerga como espírito? Enxerga outro espírito? Quem que enxerga espírito aqui? Você enxerga? Só ela? Olha para o vizinho que está do seu lado. É encarnado, mas é um espírito. Então vejam, muitos espíritos que em determinada vida usaram as mãos ou qualquer outro recurso inerente à sua natureza física, as mãos, os olhos, o ouvido, a fala, né, a língua, em atitudes maléficas ou violentas, causando sofrimento a outros, ao se encontrarem na grande verdade da vida, no mundo espiritual, após a nossa desencarnação, quando estivermos conscientes das nossas atitudes aqui na Terra, são acometidos de um remorso profundo. Os 3 pilares que sustentam a justiça divina é o arrependimento, a expiação e não basta. Tem que ter a reparação. Então ele diz aqui, são acometidos primeiro por um remorso profundo, que queima como fogo do inferno assolando a consciência. Não é a justiça divina, não é um juiz que está lá na frente, é a nossa própria consciência que nos mostra como nós agimos aqui na Terra, o que é que nós construímos aqui de bem ou utilizamos para o mal. Depois de longos períodos de sofrimento na espiritualidade, arrependidos, clamando pela oportunidade de uma nova reencarnação. Aí reencarnamos. Reencarnamos em que condições? Olha que interessante. Atendidos pela providência divina, porque a gente não reencarna porque quer. Aí eu quero nascer naquele lar, com aquelas condições, eu posso até ter essa opção. Mas eu virei nas condições que são necessárias para o meu aperfeiçoamento moral, o meu desenvolvimento. Então ele nos diz, atendidos pela providência divina, alguns, ao iniciarem o processo de ligação com o novo corpo, apesar do esquecimento e do torpor, nós sabemos que ocorre um processo de miniaturização do espírito, um processo em que ele fica confuso, né, em relação a toda a sua memória, mas as ligações ocorrem de célula a célula. Então ele diz, apesar do esquecimento e do torpor que são acometidos e que são característicos desse momento, os traumas e o remorso sofrido pelo mau uso de determinado órgão estão muito fortes no subconsciente. Está falando do espírito humano. Em função disso, instintivamente, a fim de se preservarem, de caírem no mesmo erro, de reincidirem nos mesmos erros, acabam inibindo o desenvolvimento do órgão que lhe foi motivo de escândalo. E aí como que nasce? Se roubou? Se perdeu no roubo ou no assassinato? Vejam. E assim nascem cegos, coxos, com as mãos mirradas. Olha a explicação aqui. Veja como tem a ver com o elefante, né? Com aquilo que aconteceu no princípio, com o princípio inteligente. E quando nós, na evolução do animal para a evolução humana, nós já fomos adquirindo condições de adquirirmos o livre-arbítrio, exercermos a nossa vontade. Então ele continua dizendo assim, no caso dos elefantes, o princípio inteligente usou de um recurso da natureza com que objetivo? Preservação da espécie. Porque senão a espécie ia sumir, não é? Ia se disseminar. Para a preservação da vida da espécie, porque ele serve de valioso estágio evolutivo. No caso dos espíritos humanos, os recursos da natureza são usados para a sua preservação moral. Para que a gente não se desvie, não sejamos nós os causadores dos escândalos. Porque o escândalo é o resultado, então, da nossa falta de moral, né? Então, ele diz assim, Jesus, há mais de 2000 anos, falou conosco, falou sobre as questões humanas, abordando tudo que o homem veio a conhecer e sobre tudo que ainda vai descobrir
Por isso Jesus afirmou que as suas palavras nunca passarão. Não é? Isso jamais passarão. Porque nós ainda estamos aprendendo, estamos sendo despertados. E nessa condição é que nós vamos então melhorando, nos aprimorando. Quando os homens se derem ao trabalho de estudar as palavras de Jesus sob a luz do Espiritismo, acabarão descobrindo a si mesmos e se harmonizando com a sua natureza mais profunda. Quando eu disse no início, conversando aqui, né, que eu e meu marido estamos aprendendo a amar, que antes a nossa relação era a gente em casa e eles lá no quintal. E através da filha nós fomos aprendendo a ver outro tipo de amor. E através dela também, da demonstração de carinho, de nos reconhecer. A minha filha disse que depois que nós viemos embora, ela mora no Rio, disse que a cachorrinha não pode ver ninguém de cabelo branco, ela vai correndo atrás, achando que é a gente. E pula no colo da pessoa. Eu falei, já não me senti especial, né? Porque todo mundo tem cabelo branco. Mas enfim, vejo que a gente sabendo disso é um calor para a gente, né? Então ele diz que a partir do momento que nós absorvemos essa consciência, a própria vida falará conosco, assim como falou com os elefantes. Isso significa o quê? Que nós vamos tomando conhecimento e vamos então fazendo escolhas diferentes, não é? Vamos sabendo qual o produto que eu quero entregar com as minhas mãos, porque esse produto vai dizer quem eu sou. Esse produto vai mostrar o que eu trago, o que eu abrigo dentro de mim. Então ele diz, ó, a própria vida falará conosco, a semelhança do fato dos elefantes, confirmando cada acontecimento à nossa volta, as verdades com que o conhecimento espírita enriqueceu a nossa vida. Então, o objetivo do espiritismo é a nossa transformação moral. E a nossa transformação moral, ela se exterioriza através das nossas ações. Por isso as nossas mãos. Nesse estágio de compreensão, ele está falando da gente, né, que quando nós conseguimos apreender os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que são os ensinamentos de Jesus de forma mais clara, o apreender gera mudança de comportamento. Nós deixamos de ser empurrados pelas circunstâncias. Não precisa acontecer com a gente como aconteceu com os elefantes. Não precisa vir a dor. Nós podemos escolher um caminho diferente. Mesmo que a dor nos visite, nós vamos recebê-la de outra maneira, com mais compreensão. Nós sabemos que estamos num planeta do quê? Provas e expiações. Quer dizer que ninguém aqui é anjo. Não sei vocês, estou falando de mim, eu tenho consciência disso. Então vejam, ele diz assim, ó, passamos, portanto, a direcionar e administrar a nossa existência com sabedoria. Porque não adianta a gente estudar caridade, tolerância, paciência, e a gente sabe isso aqui, mas não modifica os meus sentimentos, e quando exterioriza, através da fala, do olhar ou das mãos, ainda mostra como somos descaridosos. O poema da gratidão, em que Amélia Rodrigues diz assim, obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E tem tantas outras, pelas mãos amorosas que acolhem os nossos irmãozinhos animais. Encerramos aqui com uma fala de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E fica aí para nós, o nosso desejo, né? Que as nossas mãos, na espiritualidade, emitam a luz dos trabalhos que aqui realizamos aqui na Terra. Vamos fazer a prece, Lúcio? Então vamos aproveitar esses momentos em que, através do Evangelho, conhecemos um pouquinho mais dessas lições
que chegam até nós com o intuito de modificar-nos. Peçamos a Jesus, o nosso irmão maior, que nos auxilie nesta caminhada. Que possamos ter os olhos de ver aqueles que necessitam, que estão ao nosso redor, e nos sintamos como instrumentos da sua bondade, na transformação aonde estivermos, levando a paz, a harmonia, a concórdia, levando o conhecimento aonde for necessário, mas assim como nos ensinou Francisco de Assis, preguemos o Evangelho, mas se for necessário usemos as palavras, ou seja, que seja através das nossas ações. Que Jesus nos ampare e nos proteja, amparando esta casa, e que esse amor fraternal se estende além dos espíritos humanos, acolhendo os animaizinhos que aqui chegam necessitados, que nos ensinam tantas, que nos dão tantas provas do amor, da fidelidade, da compaixão, que identificam em cada um de nós quando estamos necessitados de um olhar mais piedoso e que se aproximam de nós dando-nos tanto carinho. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade bendita que tivemos de estarmos aqui reunidos em Seu nome, que como nos ensinaste, estaria entre nós. Que assim seja.